Bom, olha quem voltou. Eu falei que eu só ia voltar com a parte 2, mas eu fiz o vídeo antes de sair o Black Swan. E vendo tudo que tá acontecendo nas redes sociais, e eu recebi algumas mensagens falando pra eu falar um pouquinho sobre isso, porque não tinha no outro vídeo. Então, vamos falar de Black Swan. Bom, o nome já é sugestivo, porque tem um filme com esse nome. E eu já tinha assistido o filme, mas eu nunca tinha reparado em tanta coisa, que ontem eu peguei pra assistir de novo, assim que saiu o vídeo. Eu assisti tudo de novo e eu vi coisas que antes eu não tinha visto, o que tinha acontecido, que eu não sei. Então, eu vou falar um pouquinho sobre tudo. Primeiro de tudo, a música. A música, eu acho que você pode tirar duas coisas da música. Tem o lado pessoal deles, que é sobre a carreira deles. Obviamente, se você pegar a letra deles, eles falam do amor deles pela música e como eles não conseguem ficar sem aquilo. E quando eles ficam sem, eles sentem muita falta. O que tem um pouquinho a ver com o filme, que eu vou falar um pouquinho depois, que é sobre a busca da perfeição. Mas calma lá, que daqui a pouco eu falo sobre o filme. Quando a gente pega para analisar a letra, a gente percebe que eles estão falando da trajetória deles. Em algumas partes eles falam sim sobre o eu mesmo e sobre eles, sobre o interior deles. Eles têm um diálogo em alguns momentos. Mas o que deixa mais claro, a mensagem mais clara, é sobre a vida deles como artistas e como eles amam fazer aquilo que eles fazem e como eles não conseguem ficar sem. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente olha a dança tem tudo a ver com o vídeo anterior que eu postei ontem. Eu vou deixar ele aqui, ou aqui, não sei, é só clicar pra vocês verem. A dança, é óbvio que a gente consegue ver que o dançarino principal, ele tá fazendo o papel do cisne, né? Desde o começo você percebe. Inclusive, ele é o único diferente. E os outros atrás, que estão todos de preto, eu consegui tirar uma referência como se fossem os demônios internos que tanta gente falou no outro vídeo. Eles tentam pegar ele, tentam entrar na cabeça dele. Os de preto representam a sombra, né? Eles estão atrás de quem? Do próprio ego dele mesmo, da pessoa que ele é. Mas o que mais me intrigou foi eu ter assistido o filme ontem. Se eu não tivesse assistido o filme ontem, eu não ia fazer esse vídeo, porque eu fiquei... Uau, não acredito que eu não tinha pego tanta referência. Principalmente da Era Wings. Blood, Sweat and Tears está ali, estampado na nossa cara, e eu nunca tinha percebido isso. O que aconteceu? Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu achei que ela sofresse de esquizofrenia ou alguma coisa parecida. Mas não. Acho que depois que eu li o último livro e depois de todas essas teorias que a gente tira do Map of the Soul, eu percebi o que está realmente acontecendo. Ela é simplesmente uma bailarina que almeja a perfeição, né? E no meio dessa busca pela perfeição, ela descobre que não adianta ter só técnica. Ela precisa o quê? Ela precisa sentir a música, ela precisa ser quem ela é. Mas a vida dela não é assim.
Pra quem assistiu viu que a mãe dela é uma bailarina frustrada, que ela teve que parar com a dança pra ter a filha dela, que hoje é a protagonista. E a mãe dela busca essa perfeição, ela fica pressionando. Então ela é a menina perfeita, ela é a doce menininha bailarina. Só que acontece, ela pega o papel pra fazer o Cisne Negro, que ela tem que interpretar duas personagens diferentes, que é a Odete, que é o Cisne Branco, e a sua irmã gêmea, que é o Cisne Negro. E o professor dela, o dono da academia de dança, ele sabe que não vai ser um problema para ela interpretar o Cisne Branco. Por quê? Porque o Cisne Branco tem aquela áurea de jovem e puro, e o que ela já tem. Só que o problema é interpretar o Cisne Negro. Ela não tem esse lado mais rebelde, esse lado mais sinistro na alma dela. Então vai ser um desafio para ela. E ela, frustrada que ela não consegue interpretar direito o papel, ela não consegue dançar do jeito que ela deveria, ela acaba se relacionando com uma menina que a gente não pode dizer que é uma amiga, né? Todo mundo sabe que nessa área da dança, amigos são bem poucos, e principalmente no balé, né? Enfim, ela acaba interagindo com essa mulher, e essa mulher acaba conseguindo mostrar pra ela um lado mais obscuro. Que jeito? Levando ela pra noite, fazendo ela se rebelar contra a mãe dela, mas não é de propósito, ela só quer que a menina vá, entendeu? E é o que acontece, ela entra nesse mundo e ela cada vez mais começa a perceber que algo tá acontecendo de errado com ela, algo de errado. Na verdade não está acontecendo algo de errado. Ela, na verdade, ela tá conseguindo chegar em lugares dentro dela mesmo que ela não sabia que existiam. Algumas cenas que tem muita referência no Blood, Sweat and Tears, tanto na versão japonesa quanto na versão normal, coreana, é o surgimento da asa. Que ela começa a perceber que algo tá coçando, que algo tá machucando ela, e quando ela vê, ela está formando os lugares onde vai nascer a asa. Nina? Nina! Go away! Open the door! Go away! Open the door, Nina! Nina! Depois que ela entra em contato com esse lado obscuro dela, ela começa a ter como se fossem visões dela mesma no espelho, como se é ela se olhando, mas parece que o espelho tem vida própria. É como se ela estivesse olhando a imagem da sombra dela. É ela, o ego dela, está olhando a imagem da sua sombra. Que o ego não tem controle, lembra do vídeo que eu gravei antes? E essas cenas são realmente assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Que é só depois de a gente analisar bem essas teorias do Map of the Soul, da Era Wings, que a gente consegue ter essa, meu Deus, é a sombra dela, né? Nesses acessos de loucura que dá nela, ela, nas últimas cenas que ela vai realmente se apresentar, finalmente chegou o dia da apresentação, ela tá no camarim, e a substituta dela é exatamente quem? É essa amiga dela que trouxe esse lado mais obscuro dela à tona. E ela vê essa amiga dela no camarim, e a amiga tá revoltada porque ela tava indo super bem na apresentação, e a amiga fala, agora é minha vez de brilhar. E ela fica com raiva, ela fala, não, porque o papel é meu e você não vai roubar isso de mim, você já tá roubando muita coisa de mim, isso você não vai roubar de mim. Então ela vai lá, ela pega um pedaço de espelho quebrado que tava no chão e ela mata a menina. E aí ela
ok, agora o que eu faço, o que eu faço, mas lembra que a sombra tá totalmente sob posse dela. Ela não sabe o que fazer e ela já foi, já aconteceu. Ela esconde a menina no banheiro, sobe no palco e continua a apresentação. Quando ela volta pro camarim para se preparar pro próximo ato, ela percebe que, na verdade, não tem ninguém no banheiro onde ela escondeu a menina. Ela não tinha matado ninguém. E quando ela olha pra baixo, na verdade, ela tinha pegado nela mesma. E ela tá sangrando muito, mas ela não vai desistir, porque não acabou ainda. Não tenho certeza se você consegue fazer isso. Para, por favor, para. Que tal eu dançar o cisne negro por você? Me deixa em paz! Bom, e aí chegando no final, depois dela ter se apresentado e mesmo sabendo que ela tava morrendo, ela terminou lá. E no final, quando todo mundo percebe o que tá acontecendo, ela simplesmente olha pra cima e fala: agora eu sei o que é a perfeição, eu atingi a perfeição. Que tem tudo a ver também com a letra da música deles. Lembra que eu tinha comentado antes que na letra falava mais sobre eles amarem música e amarem o que eles fazem e eles morrerem por dentro se eles não fizessem o que eles amam? Então, ela também se sentia da mesma maneira. E a única forma dela conseguir obter essa perfeição foi pegando a sombra que estava dentro dela. Só que ela não soube controlar. Na verdade, o que a protagonista tinha não era uma esquizofrenia ou algo como todo mundo pensava antes, ou pelo menos não todo mundo, mas a maioria. Na verdade, ela estava lutando com os demônios internos dela. É exatamente o que a Era Wings fala e agora o Shadow tá entrando e tá mostrando pra gente tudo. Agora que a gente já viu alguns pedacinhos do filme, alguns pedacinhos dos MVs dos meninos, e agora a gente já entendeu o filme e todo mundo entende os MVs mais ou menos agora, eu vou fazer uma análise do filme com os MVs. A primeira coisa que a gente consegue perceber é aquela cena onde o Jin racha, né, no final do MV do Bloodstream Tears, da versão coreana. E uma das imagens do filme é ela com o rosto partido. O que isso significa? A parte inocente deles quebrou e agora eles precisam aceitar essa sombra que invadiu eles. Outra cena que acho que fica muito explícita no MV é quando o Jin vai lá e dá um beijo na estátua. Que eu acho que é o ponto alto do MV inteiro, né? Que é quando a gente fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Exatamente. Quando ele beija a estátua, ele tá aceitando a parte sombra dele. E ele sabe que agora ele tá completo. Outro ponto alto do MV também é as asas do Vi, né? Como não deixar isso de fora, as asas do Vi. O que é essas asas do Vi? Lembra que eu comentei que no filme ela começa a perceber que tá nascendo algo nas costas dela? Pois é a sombra que tá começando ali, ó, e ele tá percebendo que tem algo de estranho dentro dele. Ele não é mais o mesmo. Agora tem algo maligno, vamos dizer, dentro dele. E que são as asas, que significa, que simboliza a sombra. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o MV do Bloodstream Tears na versão japonesa. Tem muitas cenas que, se você parar pra prestar atenção, você pega muita referência também. Por exemplo, já no começo do MV a gente percebe o JK levantando de um colchão. Quando ele olha pra trás, tem
o formato de asas no colchão colorido. Pois é, ele também tá percebendo que as asas estão nascendo e que algo está tomando conta dele. A gente pega referência também numa cena que o R.M. dá pro J.K. tomar um drink esverdeado, e depois que o J.K. toma esse drink, ele entra em outro planeta, ele descobre outros pensamentos que ele não tinha. O que isso significa? Lembra quando eu falei que a amiga dela, levava a Nina, que é a protagonista do filme, a descobrir o seu lado mais sombrio? Pois é exatamente essa cena que está representando. Ela apresenta o lado sombrio, que simboliza a bebida, e quando a Nina toma, que é simbolizado pelo J.K. no MV, quando eles tomam, eles entram nesse mundo sombrio e percebem que nada vai ser como antes. Sweet chocolate cheeks and chocolate wings. 벌써 너 하나와 악마는 다. 약혼이 sweet 너가 비타비다. Kiss me. A gente vê também no MV japonês que o Jimin, ele sai correndo e ele vai se enfrentar, né? Nós temos dois Jimins. Um prestes a morder a maçã, ele tá prestes a cometer o pecado de descobrir sua sombra, e o outro Jimin, que já tá possuído por essa sombra, ele entra desesperado com medo que ele realmente vai morder a maçã e eles vão se encarar. No momento que eles vão se encarar, alguém tampa os olhos do Jimin. O que isso significa? É o ego dele tentando impedir que isso aconteça, é o nosso eu mais profundo tentando falar, não, isso não pode acontecer, porque se você entrar nesse lado, talvez eu não consiga te proteger mais. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais referência mais pra frente, quando os MVs forem lançados. E se vocês gostarem, eu posso fazer mais tarde, depois que saírem todos, e depois que eu fizer a parte 2 do outro vídeo, falando sobre o significado das coisas, da nossa psique, o que é o mapa da alma mesmo, eu faço as ligações dos MVs. Vamos ver. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo.